eu te ajudo com aquilo que eu já superei e você me ajuda com aquilo que você já superou e hoje você sabe como fazer. Você tem que dar aquilo que você talvez não vá pedir de volta, porque a raiva, ela libera a adrenalina e a adrenalina mascara temporariamente aquela dor emocional. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Iana Fortuna e aqui a gente fala sobre evolução pessoal a partir da experiência, da informação e do entretenimento. E hoje nós vamos falar do filme O Jardim Secreto, que só por ter secreto no nome já ganhou meu coração inocente de criança. É a versão de 1993, porque essa é uma obra que já foi readaptada várias vezes. E eu já vou explicar isso melhor. É que recentemente eu voltei da casa dos meus pais e eu trouxe de lá vários filmes de conforto. E esse em especial vem numa edição dupla, com outro filme que também é uma adaptação de uma obra da mesma autora, que é A Princesinha. Que são esses dois filmes aqui, ó. E A Princesinha, como eu já falei num outro vídeo, ela foi dirigida pelo Afonso Cuarón, que é um diretor que eu gosto muito. E é essa daqui. E O Jardim Secreto foi dirigido por uma diretora polonesa, que eu vou deixar o nome porque eu fiquei com medo de pronunciar errado, mas teve a produção executiva do Francis Ford Coppola, que também é um diretor muito bom. Então aqui, ó, esse aqui é O Jardim Secreto. Eu vou deixar eles aqui. E esses filmes moldaram a minha infância em diversos aspectos, que eu vou trazer aqui um pouco também. E eu reassistindo recentemente, pensei, poxa, esse é um bom assunto para trazer para o canal. Porque além de ser uma exímia obra do audiovisual, também traz várias lições de vida muito boas para a gente debater. Então, como a gente está indo para esse caminho de debater questões relacionadas ao nosso desenvolvimento pessoal a partir dos filmes, hoje nós vamos falar sobre O Jardim Secreto e o que ele pode ensinar sobre traumas, emoções e interassistência. Mas antes, um pouco de contexto. O filme é baseado em um livro chamado O Jardim Secreto, de 1911, de uma autora britânica chamada Frances Hodgson Burnett. Eu acredito que seja assim que pronuncia, mas eu vou deixar aqui na legenda para garantir. E é uma trama de maturação, em que a personagem vai vivendo situações ao longo da história que vão ajudando ela a melhorar como pessoa. E, nesse caso, um dos pontos centrais do filme é a cura conjunta dos traumas através da interassistência. E o que é interassistência? É quando eu te ajudo e você também me ajuda. Parte do princípio de que quando a gente auxilia outra pessoa, a gente também é ajudado, que o processo de ajudar o outro não é hierárquico e ele também não é numa via só. Sempre que a gente tenta fazer algo bom para uma outra pessoa, alguma coisa em nós também muda, alguma coisa também é refletida em nós e de alguma maneira a gente também sai melhor dessa situação. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E antes de começar, eu quero deixar um disclaimer. Essa história, quando a gente analisa com o olhar de hoje, tem alguns problemas. Porque a autora, ela tinha um viés colonialista e ela não questionava seriamente as estruturas sociais, dando a entender muitas vezes nas suas obras que a pobreza é uma prova de caráter e que a nobreza é algo inerente à pessoa, independente da situação. Talvez porque ela realmente acreditasse nisso, já que ela nasceu na Inglaterra em 1849, em uma família com posses de classe média alta. Porém, quando ela tinha 4 anos, seu pai morreu e isso deixou a família numa crise financeira profunda. Então, eles tiveram que se mudar de um bairro abastado para os cortiços industriais. E ela, então, passou a experimentar a pobreza extrema. Quando ela tinha 16 anos, sua família mudou para os Estados Unidos para viver com um tio. E lá eles viviam em uma cabana de madeira. E a França escolhia amoras silvestres para vender e ajudar no sustento. Ou seja, desde cedo ela já estava ali tentando ganhar um dinheirinho. Então, diferente de muitos autores da época que escreviam pela arte, ela começou a escrever por necessidade financeira. Tanto que, por exemplo, ela enviava contos para revistas e usava o dinheiro para comprar roupa e
e comida para suas irmãs. Então, ela é considerada uma mulher vanguardista em muitos aspectos. Por exemplo, ela teve 2 casamentos que terminaram em divórcio, então ela enfrentou ali 2 escândalos numa sociedade que era muito puritana, o que fez ela ser considerada pela imprensa da época como uma mulher difícil. E ela também teve um filho que ela perdeu para tuberculose quando ele era muito jovem, aos 16 anos. Ela ganhou muito dinheiro com seus livros e ela morreu em Long Island aos 74 anos. Então, assim, eu entendo que essa obra tem vários problemas e ao longo desse vídeo a gente vai citar sim e vai debater eles aqui, mas também tem muitas coisas legais para falar com essa história, muitas lições interessantes que a gente pode tirar daqui, e eu acho que é perfeitamente possível você gostar de alguma coisa sabendo que ela tem falhas, sem fechar os olhos para os problemas. Isso, para mim, é ter uma visão madura do mundo, porque o mundo é muito mais complexo do que certas descrições e certos posicionamentos que a gente vê hoje em dia, principalmente por pessoas nas redes sociais, que a gente vê elas fazendo comentários extremamente superficiais e maniqueístas, ou seja, ou é bom ou é ruim, e julgando pessoas simplesmente porque o holofote não está virado para elas. Então, eu acho que a gente tem vivido um processo socialmente complexo dos nossos valores, porque nunca se falou tanto sobre bons valores, sobre valores progressistas, sobre valores considerados éticos, mais humanos. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que na realidade as pessoas são imperfeitas, tanto que existe uma crise individual, psicológica e também crise de imagem pública, porque as pessoas não estão conseguindo acompanhar aquilo que é mostrado e aquilo que elas são de verdade. Então, tem várias questões que a gente pode falar sobre isso, mas não é o foco aqui desse vídeo. Então, a única coisa que eu quero dizer é que entender que o mundo é muito complexo para a gente dizer que algo é totalmente bom e totalmente ruim é ter uma visão madura. Gente, a Morgana chegou, que agora ela não gosta mais de ficar no outro lugar, ela gosta de ficar aqui. Fala assim, não quero mais participar dos bastidores, eu quero participar do palco. Ela mesma aí, tá vendo? Ela veio fazendo protesto. Enfim, eu sou da opinião também que a gente precisa continuar estudando o nosso passado, porque sim, porque é assim que a gente entende as coisas como elas são hoje, olhando toda a trajetória, porque a história ela é contínua, mesmo que seja confusa. E como vai fazer para olhar essa história vai da opinião de cada historiador, de cada pessoa que vai analisar. Por exemplo, tem gente que tem um viés mais anacrônico, ou seja, fazer uma análise com base naquilo que a gente sabe hoje, que eu acho que é muito importante e extremamente proveitoso e necessário. Mas, por outro lado, algumas outras pessoas preferem olhar com um certo distanciamento histórico, tentando interpretar da maneira que era o pensamento quando ele foi gerado. E eu acho que eu faço um pouco dos dois, mas vamos descobrir. Essa adaptação de 1993, como eu disse, não foi a única adaptação desse livro, porém é considerada uma das melhores. Ela foi dirigida pela diretora polonesa e foi roteirizado pela Caroline Thompson, que é conhecida por trabalhar em Edward Mãos de Tesoura, do Tim Burton, que também é um filme que eu tenho muito afeto e, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui. Mas então deixa nos comentários para eu saber. E como eu falei, a opção por essa diretora foi uma escolha deliberada do Francis Ford Coppola. E ele tem bastante experiência, bastante conhecimento, e trouxe essa diretora que tinha experiência com filmes mais pesados, com viés político. Morgana saiu, agora ela vai pro lugar dela de verdade. E criou uma alma artística e técnica para esse filme que desafiava os padrões açucarados dos filmes infantis da época. Isso porque o final dos anos 90 foi marcado pelo final da Guerra Fria. E tinha no ar toda uma sensação de vitória do modelo ocidental. No cinema, isso se traduziu em narrativas em que o foco individual poderia vencer qualquer barreira externa. Entre 1889 e 1999 também, a Disney tinha recuperado sua hegemonia com aquela fórmula de musicais da Broadway em formato de animação. Por exemplo, um ano antes do Jardim Secreto ser lançado, eles tinham lançado Aladdin, que vocês já sabem que é todo vibrante, todo colorido, as músicas são muito boas, só que também não tem nenhuma preocupação com uma precisão histórica ou uma abordagem respeitosa da cultura. E também tem uma outra questão.
Foi uma época que os filmes estavam sendo vistos não apenas como a obra em si, mas como possibilidade de vender produtos desses filmes. Então, a maioria das produções infantis seguiam alguns pilares muito específicos para não dar erro. Por exemplo, o maniqueísmo era claro, ou seja, bem e mal era facilmente identificável. O conflito era resolvido em ritmo de ação, ou seja, com cenas de perseguição, piadas físicas e grandes números musicais. E as emoções, elas eram explicadas através de canções ou mesmo diálogos. E isso deixava pouco espaço para ambiguidade ou mesmo para interpretação. Um outro exemplo que foi lançado no mesmo ano do Jardim Secreto foi Free Willy. Vocês lembram? O filme da baleia assassina? Inclusive, a baleia assassina foi um subtítulo brasileiro. E eu tava vendo esses dias um vídeo sobre aquele parque bem grandão em São Paulo, dos anos 80, dos anos 90, que eu vou deixar aqui na legenda, porque eu não tô me lembrando o nome. E eles trouxeram as orcas para fazer show, do mesmo jeito que tinha lá no SeaWorld de Orlando. E o slogan da propaganda na televisão, para dizer para as pessoas irem assistir, era o show das baleias assassinas. E esse filme, Free Willy, ele foca na amizade entre o menino e o seu animal, com uma mensagem ecológica clara. Ainda que seja completamente paradoxal, porque hoje a gente sabe como que esses animais eles eram tratados. Além disso, tinha bastante sentimentalismo, um foco bem grande na trilha sonora heróica e todas essas características que eu falei ali. Já no Jardim Secreto, a diretora não teve medo de mostrar a Mary como uma criança tirânica, antipática, mimada e fria. Inclusive, houveram tensões com o estúdio e ela teve que brigar para que o arco de redenção dessa personagem fosse mais lento e conquistado com mais esforço do que normalmente se estava acostumado. O que, na minha opinião, é uma visão mais fiel, ainda que crua, da vida como ela é. Porque ninguém, da noite para o dia, vive uma situação mágica que de repente faz você mudar completamente de vida. Você pode sim ter uma situação impactante que faz com que você veja algo que você não via antes, e a partir daí você vai empreender uma jornada rumo à mudança. Porque o processo, ele leva tempo. Você tem que ir aprendendo, você tem que ir desenvolvendo ferramentas, você tem que ir errando, acertando, caindo e levantando. E às vezes, mesmo sabendo que a gente tem que mudar, a gente faz que não é com a gente, né? Para não sair da zona de conforto ou porque tem medo do desconhecido, né? A gente sabe que certa situação já deu o que tinha que dar e mesmo assim a gente persiste ali porque mudar é difícil. Quem fala que mudar, você vai mudar em 30 dias, em 20 dias, na verdade está criando uma repressão. Porque quando você vai mudar da noite para o dia, você não trabalhou toda a estrutura interna que você tem que vai sustentar essa mudança a longo prazo. Você simplesmente está dando um passo rápido, muitas vezes negando muitas coisas, e isso, mais cedo ou mais tarde, vai voltar à tona, mais cedo ou mais tarde vai pedir para ser olhado novamente. Quando eu estava um pouco mais nova, né, que agora eu tô com 36, inclusive foi meu aniversário, eu tive que fazer uma mudança muito grande na minha vida e eu lembro que eu formulei um mantra. Vocês viram que eu sou toda dos ditados, né, das frases, dos mantras, que é entre você saber que você tem que fazer algo e você fazer algo, existe um abismo. E como diria o Nietzsche, quando você olha muito pro abismo, o abismo te olha de volta. Ai, ai, interpretem como quiser. Sem mais delongas, vamos ao filme. Lembrando só que a gente gosta de spoilers aqui, então continue por sua conta e risco. O filme começa com a Mary Lennox sendo vestida por duas mulheres indianas. Ela não fala, não sorri e não reage. É um processo todo automático, enrustido, sufocante. E começa a narração dela em off, dizendo que ela nasceu na Índia, que lá era quente e que ela se sentia muito solitária. Diz também que seus pais não ligavam para ela, que eles estavam mais interessados nas obrigações militares e nas festas, e quem cuidava dela era sempre sua aia. E ela fala que ela sentia muita raiva, mas ela não chorava, que ela não sabia chorar. Então, a primeira coisa que a gente vê sobre a Mary é que ela é uma criança negligenciada, que não conhece o amor dos pais. Segunda coisa é que ela faz uma substituição de sentimentos.
que é, na verdade, um mecanismo de defesa muito comum. Porque a tristeza é uma emoção que normalmente está ligada à aceitação de uma perda ou de algo que a gente não pode mudar. Então, ela faz com que a gente se sinta vulnerável, muitas vezes, e impotente também. Já a raiva, ela é uma emoção ativa, que se impõe. Sentir raiva dá uma imediata, ainda que falsa, sensação de poder e de controle sobre uma situação. Ou seja, no caso da Mary, é uma estratégia de sobrevivência. Porque, como ela era sistematicamente ignorada pelos pais, ela aprendeu que chorar, pedir colo, ou seja, expressar a sua vulnerabilidade, não ia adiantar. Explodir de raiva, pelo contrário, fazia com que ela se sentisse vista. Era o único momento que ela sentia que ela estava mostrando que ela existia, que ela estava sofrendo. E daí os pais provavelmente não entendiam e, na verdade, eles nem se importavam. Tanto que tem uma cena que a mãe dela está se maquiando, está olhando para si mesma no espelho da penteadeira e a Mary está ali atrás se debatendo, sendo arrancada de lá por uma aia, e a mãe dela não tá nem olhando para ela, tipo, em nenhum momento ela para de fazer aquilo que ela tá fazendo, ela tá simplesmente ignorando, cagando para aquela menina. E então, durante uma noite, enquanto os pais estão numa festa, ela tá furiosa e ela vai no quarto dos pais e começa a quebrar as coisas que a mãe tinha em cima da penteadeira dela. Acaba quebrando, então, um elefantinho de marfim que aparentemente tem um alto valor sentimental. Então, ela fica com medo e se esconde debaixo da cama. Nisso acontece um terremoto. E a gente vê tudo tremendo assim, daí já corta para ela saindo de um navio que trouxe os órfãos do terremoto na Índia para a Inglaterra, para os parentes mais próximos. E já vamos começar então com uma certa polêmica, porque essa autora, como eu falei, tem duas personagens, que é a Mary, do Jardim Secreto, e a Sarah, da Princesinha, que é outro filme que eu mostrei. E as duas cresceram na Índia e, num determinado momento da vida, elas precisam voltar para a Inglaterra. E quando eu era mais nova e a gente não tinha Google para pesquisar, eu achava que isso tinha algo da biografia da própria autora. Porque na época em que os livros foram escritos, a Índia era considerada a joia da coroa, ou seja, ela era uma colônia extremamente valiosa, a mais valiosa e estratégica do Império Britânico. Mas não, a autora nunca morou lá e ela só estava reproduzindo o pensamento da época, que usava o viés do orientalismo. Esse é um termo cunhado por um teórico que diz que é uma tendência do Ocidente ver o Oriente como um lugar exótico, místico e muitas vezes inferior. E a gente sabe, existem 1000 fontes que comprovam que existia assim essa visão de homem branco, eurocêntrico, civilizador. E é óbvio que essa visão de mundo da autora é bem criticada por teóricos, por autores que vieram depois. Inclusive, uma das críticas é que esse tipo de livro foi fundamental para que as crianças britânicas crescessem acreditando que o colonialismo era um ato de caridade. E o domínio da Índia pela Inglaterra começou em 1600 e foi até 1947. Ou seja, foram 350 anos. E a Índia, nesse contexto, era uma colônia que funcionava como uma fonte inesgotável de recursos. Além de garantir domínio sobre rotas comerciais e até poder militar para defender os britânicos em diversas partes do mundo. Ou seja, a autora tem esse viés colonialista, que é extremamente problemático, mas também colocar a Mary e a Sarah vivendo em um país distante e tendo que voltar em determinado momento é um recurso narrativo, porque a autora isola a personagem de toda a sua rede de apoio familiar e faz com que ela seja estranha na sua própria cultura. A Mary chega de navio junto com outros órfãos do terremoto e ela vai ficar com um tio que é marido da irmã gêmea da sua mãe. E ela chega toda de preto e a gente escuta as outras crianças falando sobre ela ser amarga, sobre ela não ter chorado no velório dos pais. E cantam ali uma musiquinha sobre um jardim para provocar ela, porque ela tem o mesmo nome da personagem da música. E ela tá ali, impassível, para não dar o gosto que ela foi afetada. E isso é porque ela é uma criança orgulhosa, sim, como a gente vai ver em vários outros momentos desse filme, mas também é uma armadura para ela não se sentir vulnerável, porque no fundo ela sabe que ela tá completamente sozinha no mundo. Por ela ser uma criança, ela tá à mercê da vontade de outras pessoas. Então a gente vê ali
que a seriedade dela também é porque ela é uma criança que amadureceu mais rápido do que deveria. Ela não tem aquela ingenuidade feliz das outras crianças. Ela não teve o luxo de ter. E o filme deixa isso bem claro, porque tem um senhor que está fazendo a contabilidade das crianças ali, conforme as famílias vêm buscar ela. E uma a uma, todas as crianças vão sendo levadas por famílias de avós, acolhedores, de tios, todo mundo muito feliz, eles se abraçam, eles choram. E a Mare fica ali sentada com a malinha dela até muito depois de anoitecer. E é de cortar o coração, porque dá para sentir o desamparo dela, a solidão dela, porque no final das contas, gente, ela é só uma criança, né? E quem vem buscar ela é a senhora Medlock, que é a governanta da mansão do tio dela, que é interpretado pela Meg Smith, que tá maravilhosa nesse filme, porque eu tinha muito medo dela quando eu era criança, já que foi a primeira vez que eu vi ela em tela. Tanto que quando eu vi ela interpretando a McGonagall no Harry Potter, eu não consegui dissociar as duas e eu tinha medo. Eu, tipo assim, não consegui associar, sabe? Porque eu tinha lido Harry Potter antes e pra mim a McGonagall era diferente. Ela era séria, mas ela era uma pessoa justa, né? Quando eu vi que era a Meg Smith, mesmo ela sendo excelente, uma excelente atriz, eu não conseguia associar as duas, porque pra mim ela era a Medlock, que era má. E uma curiosidade aqui é que a atriz queria mesmo que isso acontecesse, tanto que ela manteve distância das outras crianças no set, porque ela não queria que elas ficassem muito confortáveis com ela, para que o medo e o respeito que elas demonstrassem em cena fosse genuíno. Ou seja, ela trabalhou muito para criar aquela imagem detestável que ela realmente tem, que não trata a Mary com a mínima consideração, nem como ser humano, porque a primeira coisa que ela fala quando ela vê a Mary é: que menina estranha, intratável. E ela tá falando dela, na frente dela, sem ser para ela. Tá falando com o senhor que tava fazendo a contagem das crianças. E ela continua: a mãe dela era linda, pena que ela não puxou isso dela. E sai andando e deixa as bagagens para a criança carregar. E enquanto elas estão fazendo a viagem de carruagem até a mansão, novamente a gente vê o quanto a Medlock é repulsiva nesse começo. Por exemplo, é uma pena que você não tenha para onde ir. Seu tio não vai se importar nada com você, eu posso garantir. Ele nunca se importa com ninguém. Daí ela começa a resmungar que além dele ter uma corcunda, a tia da Mary morreu às custas dele. Aí a Mary olha assim para ela meio assustada e ela pergunta: "Você não sabe que sua tia morreu? A sua mãe não te contou?" Que coisa estranha, não contar que a própria irmã gêmea morreu. Sabe? Tudo que ela pode fazer para deixar a Mary mal, para cutucar ela, para magoar ela, sem nem conhecer ela, ela faz. Esse é o tipo de pessoa que a gente está falando. Elas chegam na mansão, que é enorme, silenciosa, fria, escura, e a Medlock manda a Mary ir para um quarto descansar. Algum tempo depois, ela acorda e a gente consegue sentir o frio do quarto. E a Medlock trouxe para ela uma bandeja com café da manhã. E ali a gente descobre que a Mary não sabe se vestir sozinha, porque a vida toda ela foi vestida pelas aias. E ela fala isso para Medlock de um jeito super arrogante, só que a governanta não se intimida e responde para ela que ninguém vai carregar ela ali, que ela tem que se virar sozinha e que aquele quarto ali é o único que é dela, que a mansão tem mais de 100 quartos e que não é para ela ficar bisbilhotando por aí. Dizendo isso, ela sai, fecha a porta e deixa a Mary ali. Ela prova o mingau, acha sem gosto. Tem mesmo cara de ser bem sem gosto, apesar da louça ser toda bonita. E ao olhar pela janela, ela vê uma paisagem toda fria e nevoada. E a trilha sonora também contribui demais para o clima do filme. Ela é de um compositor polonês, que eu também vou deixar o nome aqui. E ele soube criar mistério e melancolia na medida certa, na minha opinião. Uma pegada meio celta, já que a história ocorre naquelas áreas rurais ali da Inglaterra, que tem aqueles campos bem verdinhos. Falando isso, deixa aqui nos comentários. Vocês já viajaram pela essa área rural, tanto da Inglaterra quanto da Irlanda, ali da Escócia, do Reino Unido como um todo? E você já viajou aqui pelo Paraná? Porque para mim é basicamente a mesma coisa. E eu sempre tinha escutado: nossa, a Inglaterra rural, a Irlanda rural, é maravilhoso, aqueles campos e tal. E quando eu fui lá e vi, para mim eu pensei: eu vejo isso desde que eu nasci. Eu sou do norte do Paraná, né? Eu vejo isso desde que eu nasci, não achei diferença nenhuma. Então, se você já foi e pensou a mesma coisa, ou não, se você pensou diferente, deixa para mim nos comentários. E então a trilha sonora ela tem uma pegada meio celta, com violinos ali, com piano,
com flauta, com os metais, que são bem emocionais, mas de um jeito meio sombrio. Ela não consegue se vestir, então ela vê um par de galochas ali e simplesmente enfia nos pés e fica de camisola mesmo. E eu não sabia o que era uma galocha, mas desde a primeira vez que eu vi esse look, eu achei ele o máximo. De repente, ela escuta alguns gritos e gemidos vindo de algum lugar ali na casa e ela descobre que atrás da tapeçaria que cobre as paredes do quarto tem uma porta secreta. E essa cena me impactou demais, porque eu sempre fui uma criança curiosa, porque queria descobrir uma passagem secreta em algum lugar. Então, esse filme e O Homem da Máscara de Ferro, que tratam muito dessas passagens secretas que existiam nos castelos, nossa, eu amava. E eu passei anos que não podia ver uma portinha mais escondida assim, em uma casa que eu não conhecia, que eu ia lá tentar abrir. Essa passagem, ela dá para uma área abandonada da casa. E a Mary narra em off que a casa parecia estar morta, parecia que estava amaldiçoada. E esse clima, para mim, sempre foi muito inebriante. Eu amava essa cena dela explorando. E a montagem também foi extremamente importante para o efeito final desse filme. O que é a montagem? É a edição. Porque não sei se vocês sabem, mas um filme, ele é gravado não na ordem que a gente assiste. Ele é gravado totalmente fora de ordem, por isso que eles têm aquela claquete que eles precisam colocar qual que é a cena, qual que é o take. Por quê? Para você produzir um filme, você precisa contratar locação, você precisa fazer um planejamento para saber quais são as cenas que você vai filmar de dia, filmar de noite, aonde, os atores, a agenda, tudo isso aí tem todo um cronograma que quem faz normalmente são os produtores executivos. Então, quando se filma uma obra audiovisual, no final das contas, as imagens estão todas embaralhadas. E quem vai colocar elas em ordem e vai fazer aqueles cortes mais rápidos, mais devagar, que vai ajudar a ditar ali o clima do filme, é o editor ou editora, no caso aqui é uma francesa, chamada Isabelle Laurent, que deu para esse filme um ritmo de cinema de arte europeu, que é bem diferente dos filmes voltados para entretenimento ali de Hollywood. E diferente como você me pergunta, são cenas mais lentas, às vezes com um foco maior em luz e sombra, em que a câmera fica mais parada. As reações das personagens são menos abruptas, são menos expansivas. Você tem que se concentrar mais ali para tentar entender o que a personagem está sentindo. Os movimentos são contemplativos, quase uma inspiração ali nos detalhes da natureza. E para mim, essa edição deu ao filme uma densidade muito grande, quase tátil. Parece que você vai tocar a atmosfera do filme, gelada e ao mesmo tempo sufocante. E ela vai caminhando ali por aquela casa vazia, toda empoeirada, os corredores, tudo abandonado, até que ela chega no quarto da tia dela, que ela sabe que é da tia dela porque ela fala que a decoração era idêntica à do quarto da mãe dela. E ali tá tudo intacto, tá tudo intocado, uma camada de pó cobre tudo ali, mas os bibelôs estão ali, a roupa de cama tá ali, e a única coisa é que tem várias plantas ali que estão crescendo pelas paredes, as eras, e dá um clima no quarto que é muito lindo. Eu acho a estética desse filme maravilhosa. Ela vê um elefante de marfim idêntico ao da mãe, ou seja, era algo que as duas tinham ali compartilhado. E tem uma caixinha de música em cima da penteadeira e ela vê que ali tem uma chave. Ela abre uma das gavetinhas e encontra uma chave toda antiga, com vários arabescos assim. E ela olha aquilo e guarda de volta. Ela continua escutando gritos e gemidos conforme ela vai caminhando, até que ela vê uma pessoa correndo escada abaixo, muito apressada, como se tivesse que resolver uma coisa muito importante. E na hora que ela vai virar um corredor assim, ela dá de cara com a Medlock, que fica muito brava, pergunta o que ela tá fazendo ali e leva ela de volta pro quarto e tranca. Algum tempo depois, chega a Marta, que é a personagem de longe mais fofa desse filme, mais calorosa, mais amorosa, e ela chega com a comida. E fala: Você nem tocou no seu mingau, senhorita. E a Mar pergunta: Você é a minha criada? E ela fala: Não, eu sou a criada pessoal da senhora Medlock, mas eu suponho que eu posso te ajudar. E a Mary responde bem transigente, bem déspota assim: Então você é minha criada pessoal e agora você vai me vestir. E a Marta vai vestir ela de muito bom grado. E aqui eu quero fazer uma reflexão.
A Marta faz a mesma coisa que as mulheres indianas no começo do filme. Mas ela não faz isso porque é seu trabalho, e sim porque é da sua personalidade ser uma pessoa gentil. E ela consegue ver que por trás daquela menina insuportável que é a Mary, tem uma criança que está sofrendo. E ela consegue enxergar por trás das ações dela que ela não sabe como lidar com as próprias emoções. E por isso ela permanece sendo gentil mesmo quando a Mary não é gentil de volta. E isso me fez refletir sobre uma questão relacionada ao servir e ao cuidar. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados a lidar com o termo servir como algo negativo, o que é totalmente justificável, porque se a gente olhar a história, sistemas como a escravidão, o patriarcado, o próprio capitalismo fazem com que o processo de servir envolva sempre o poder, a dominação do outro, a ganância, a violência e a manipulação. Porém, eu fiquei refletindo, e quando servir é sinônimo de cuidar? Porque quando a gente cuida, é porque a gente ama. Teve um momento da minha vida que eu estava muito machucada, e eu até comentei aqui com vocês, que algumas pessoas conseguiram me ajudar, e o que elas fizeram ali foi servir, mas foi servir no sentido de cuidar. E eu me sentia muito mal com isso, porque eu não queria que ninguém me servisse. Eu achava que eu não tinha direito de ser servida. E elas me explicaram gentilmente que o servir não é o problema, mas é como ele é feito, quais as intenções e qual é o contexto que envolve. Se ele vem de uma obrigação, de um sistema de relações de poder, ou se ele vem de um lugar de afeto, de vontade própria e de preocupação com a pessoa que a gente gosta. E aqui a gente tem a primeira lição sobre a interassistência. O inter quer dizer que não é um processo unilateral ou hierárquico, é interassistência. Porque todo mundo vem para assistir e para ser assistido, e às vezes esse processo acontece ao mesmo tempo. Isso porque somos seres humanos diferentes e aonde o meu conhecimento falha, o seu pode complementar. Onde eu ainda tropeço, você pode me estender a mão. Onde eu acho impossível, você pode ser um exemplo. Eu te ajudo com aquilo que eu já superei e hoje eu sei como fazer, e você me ajuda com aquilo que você já superou e hoje você sabe como fazer. Então, a Marta, embora servir seja até certo ponto a sua função, no caso da Mary, a Medlock falou que ela não precisava, a Medlock falou que ninguém ia vestir ela, e ela própria se recusou a ajudar a menina. Então, a Marta podia se negar a fazer aquilo sem nenhum peso na consciência. Porém, ela vai, e ainda vai sorrindo, porque é da personalidade dela ser afável. Então, o que para Medlock, que é toda mandona e amarga, é uma humilhação, para ela não é. E uma questão do ato de servir é que às vezes ele está ligado a um senso de que se você está se sacrificando, você é uma boa pessoa. Mas não é isso que eu estou falando. Porque quando você ajuda pensando assim, mesmo que de maneira inconsciente, se o que te guia é uma estrutura de pensamento que relaciona fazer algo para o outro como sacrifício, você não está ajudando por vontade própria, você está ajudando por condicionamento, você está esperando algo em troca. E muitas vezes desrespeitando seus limites no processo, porque você acha que você vai ganhar alguma coisa. Mesmo que nem seja daquela pessoa, não estou falando que você está ajudando com segundas intenções, mas tem que olhar para si e refletir se não existe aí esse tipo de mecanismo interno, porque você eventualmente vai se frustrar. Porque a pessoa não vai saber o quanto foi sacrificante para você fazer certas coisas. Ou o mundo talvez não vai te devolver aquilo que você investiu. Então, quando você vai fazer algo por alguém, quando você vai dar algo, você tem que sempre olhar para si e ver se você está fazendo isso respeitando os seus limites, a sua autonomia, a sua individualidade, a sua vontade. Você tem que dar aquilo que você talvez não vá pedir de volta. Eu acho que esse é um jeito interessante de se pensar. Você dar aquilo que não vai te fazer falta, porque daí você não fica esperando que aquilo volte para você de alguma maneira. Que é o caso da Marta. Ela faz sem esperar nenhum reconhecimento, nenhuma obrigada. Ela faz porque ela é assim, porque é dela. E aqui nós temos a segunda lição sobre interassistência, que é: o menos doente ajuda o mais doente.
Por quê? Ninguém vai ajudar o outro só depois que atingir um determinado nível de perfeição, porque a perfeição não existe. Todos nós temos defeitos e qualidades e a gente ajuda, muitas vezes, naquilo que a gente já está mais resolvido, que a gente já tem de melhor. Mas isso não significa que a gente tem um monte de outra coisa ainda para resolver. Então a Mary não sabe lidar com outras pessoas, porque suas relações sempre foram formais ou feitas por obrigação. E a Marta já tem um dicionário emocional mais elaborado, mais amplo, mais vasto, mais ajustado. Provavelmente porque ela conta mais com uma rede de apoio. De fato, em alguns momentos ali, ela fala da mãe dela. O irmão da Marta, que é o Deacon, que vai aparecer mais pra frente, também é uma pessoa sensível, benevolente. Então a gente vê ali que o ambiente deles, que a rede de apoio deles é mais versada nas emoções. Ela tem mais tranquilidade para elaborar isso do que o ambiente da onde a Mary veio, inclusive o ambiente onde elas estão ali naquela casa. Então, nesse quesito, a Marta é mais adiantada do que a Mary. Não significa que em outros aspectos a Mary não seja melhor, não significa que em outros aspectos até a Medlock seja melhor, né? Estamos falando aqui justamente de não precisar chegar em determinado patamar para se sentir pronto para ajudar outra pessoa quando a gente vê que essa pessoa precisa de ajuda. E a Marta vai vestir a Mary e faz cócegas nela. Como a Mary não tem conexão com outras pessoas, nunca nem foi tocada, ela não sabe como reagir e se afasta. Daí já cria meio que uma animosidade ali. E as duas têm um diálogo ali que me incomoda, então não vou reproduzir ele aqui, mas o fato é que a Mary tem um surto de raiva. E ao longo da história, a gente vai ver ela ter várias dessas explosões. Por quê? Essa é uma tendência de quem não aprendeu a elaborar os próprios sentimentos. Porque a raiva, ela libera a adrenalina. E a adrenalina mascara temporariamente aquela dor emocional. Algum tempo depois, a gente vê a Mary sentada numa salinha de espera, aguardando para ver o tio. Porém, ele decide viajar sem encontrar com ela, e quem dá esse recado para ela é a Medlock, e ela dá com visível satisfação. E logo em seguida, a gente fica sabendo pela Marta, desde que a esposa morreu há 10 anos, o tio não conversa com ninguém, não vê ninguém. Numa manhã, a Marta arruma a Mary para ir tomar um ar nos jardins. E é muito engraçada essa cena que ela veste uma caixa réu assim na Mary e a gola cobre a cabeça dela e ela não tem autonomia para baixar a gola. Ela fica simplesmente rebatendo tudo que a Marta fala, super brava, super ignorante. E a Marta dando risada, só vai, tô nem aí com a birra dessa menina. Enfim, ela sai e a paisagem é linda, é toda congelada. E quando ela passa ali por um daqueles labirintos de plantas que tinham naquelas casas antigas, nos jardins, vem uma rajada de vento repleta de folhas que fica ali meio que como se estivesse observando o que a Mary tá fazendo. E o vento aqui aparece várias vezes e ele representa o espírito da tia dela, que tá guiando a Mary em direção a uma mudança que ela mesma não enxerga. Mas a tia vê, porque ela não tá mais no corpo físico e ela tem uma visão mais ampla ali de todo o processo. E ela entende que ao ajudar a Mary, ela vai ajudar a própria família. Porque ela morreu, mas ela continua preocupada com aqueles que ficaram. E essa técnica visual das folhas e do vento é muito utilizada no cinema para tornar o invisível algo tangível para o público, acrescentando um toque poético. Porque as folhas guiam a trajetória do olho do espectador e sugerem que o espírito permanece integrado ao mundo físico. Outros filmes que usam esse recurso, por exemplo, são a animação Klaus, que é a esposa dele, e a animação Pocahontas, que é a mãe dela. A Mary conhece um passarinho e faz amizade com ele, que voa para dentro de um jardim trancado que ela não consegue achar entrar. E essa relação é inspirada numa experiência real da autora, que alugou uma propriedade na Inglaterra que tinha um jardim negligenciado e, segundo relatos, fez amizade com um pássaro. E sabe como algumas coisas marcam a gente? Eu vi esses dias uma autora que disse que filmes, livros, séries, enfim, que a gente assistiu durante a infância, moldam muito mais nossa visão de mundo do que a gente imagina, porque eles ajudam a gente a construir nossas noções sobre o que é heroísmo, o que é coragem, o que é medo, o que é um problema, o que é uma solução. E eu concordo muito, porque essa cena me influenciou de um jeito que eu cresci tentando me comunicar com os animais e achando que eles me entendiam de alguma forma.
A Mary encontra um jardineiro e pergunta onde fica a entrada do jardim. E ele responde que nos últimos 10 anos ninguém entrou lá. E que ninguém tem permissão para isso. Nisso aparece o Deacon, que é o irmão da Marta. E ele é meio que o cuidador dos animais ali, não fica muito claro qual é a função dele, pelo menos no filme. Ele é um rapaz extremamente gentil, que monta num cavalo branco. E ele aparece ali meio que como uma visão e sai cavalgando pelas planícies. No outro dia, a Marta dá uma corda de pular para Mary. E ela fica super feliz, mesmo sem saber direito como fazer aquilo. O que nos mostra que tá começando a se operar uma mudança ali dentro dela. Que como a Marta trata ela, tá começando a fazer efeito. E aqui vem a terceira lição sobre interassistência, que é: ninguém pode obrigar a outra pessoa a receber ajuda e nem querer controlar como é que vai ser essa recepção. A ajuda tem que ser dada de bom grado, com jeito, no tempo certo. E é uma construção porque muitas vezes a pessoa está tão machucada que precisa ser feita em camadas. Que é o que aconteceu aqui. A Marta simplesmente ignorava a Mary quando ela dava aquelas patadas dela, porque assim como o Deacon, ela dá aquilo que ela tem e que não vai fazer falta. E com o tempo, a Mary vai sentindo os efeitos ali daquele afeto. Se a Marta estivesse ajudando, querendo ver a mudança, como a gente faz muitas vezes, né? Que a gente faz algo pela pessoa e daí quando a pessoa não age da maneira como a gente achou que ela deveria, a gente culpa ela ou a gente se sente mal por ter dado. Então, se a Marta tivesse pensado apenas nos resultados, ela com certeza iria se frustrar. A Mary, com a ajuda do pássaro, consegue achar a entrada do jardim e ela descobre que a chave é a chave que estava na caixinha de música da sua tia. Então, ela vai buscar, ela entra no jardim e nesse momento a música é linda e dá pra ver que realmente é um lugar mágico. Só que tá tudo sem vida. E essa é uma metáfora perfeita para as emoções da Mary, porque enquanto a casa é a cabeça, as memórias congeladas, as portas fechadas, o jardim é o coração, que tá seco e abandonado. Então, ela leva o Deacon para ver o jardim e ele mostra que, embora ele pareça seco, ele ainda tem vida. Ele faz um cortezinho em um galho e ele mostra que por baixo ali ele tá verde, ou seja, tem seiva. E eles encontram um balanço que a gente descobre que foi ali que a tia dela morreu. E nesse momento o vento aparece novamente. Naquela noite, a Mary dorme embaixo da cama, que é onde ela se sente mais segura, provavelmente por causa do trauma do terremoto. E ela acorda com alguém chorando no meio da noite e vai investigar. Ela chega então no quarto e vê um rapazinho deitado na cama. Ele tem provavelmente a mesma idade que ela e os dois começam a conversar. Seu nome é Colin e ele é seu primo, que nasceu prematuro porque quando a sua tia caiu do balanço, ela estava grávida. E ele cresceu naquela cama escutando que era fraco, doente e que não ia viver muito. Então, aquele quarto era tudo que ele conhecia. A Mary pergunta o que ele tem e ele diz que ele não sabe, mas ele acha que é tudo porque a vida toda ele escutou que ele era doente e que ele acredita que ele vai morrer em breve. E assim como a Mary, ele é bem tirânicozinho. Porém, os dois acabam fazendo amizade e ela passa a ir visitá-lo durante a noite. Ele fala para ela que o pai nunca vai ver ele, porque ele não se parece com a mãe, mas que provavelmente ele vai se afeiçoar a Mary porque ela sim é parecida com ela. E pela primeira vez, os dois esboçam um sorriso. E a gente vê que ambos são crianças tristes, solitárias, que cresceram sem amor e que algo fazer ele sorrir é difícil de acontecer. E a Mary não apenas vai visitar o Colin durante a noite, mas ela passa a cuidar dele. E aqui a gente tem a quarta lição sobre interassistência, que é: você não pode pegar para si a responsabilidade que é da outra pessoa. Senão, você acha que você está ajudando, mas você está só criando um novo problema no futuro. Errar e aprender com o processo é extremamente importante para a experiência humana. E entender isso é entender também que isso envolve enfrentar as consequências. Da mesma maneira que a Mary, o Colin também tem acesso de raiva, porque ele também não sabe o que ele está sentindo. Em determinado momento, ela quer abrir as janelas, mas ele não deixa, porque falaram para ele que os germes que existem no ar podem afetar os seus pulmões e matá-lo. Os dois discutem e no meio disso, eles escutam a Medlock subindo as escadas e a Mary tem que se esconder embaixo da cama, porque ela veio fazer alguns procedimentos ali nele que parecem tipo uns eletrochoques nas pernas e tal. No outro dia, algum tempo depois, a Mary finalmente vai conhecer seu tio.
E ela entra na sala um tanto nervosa e insegura, e não é pra menos, porque tá tudo escuro. O tio tá sentado lá no canto, tem dois cachorros enormes sentados ali na frente dele, meio que pra proteger ele, são bem ameaçadores. E eu lembro que eu tinha muito medo dessa cena quando eu era criança. E tinha medo também do tio, porque eu não sabia dizer se ele era bom ou ele era mau. Porque nessa cena, pelo menos, ele tá ali todo casmurro, todo tenebroso, sentado na penumbra. Mas, quando ele olha pra ela, seu semblante se ilumina, porque, segundo ele, ela é a cara da sua esposa. Ele fala que a Medlock sugeriu que ele enviasse a Mary para o internato e ela pede, por favor, que ela quer continuar ali naquela casa. E ele responde que não tem muitas coisas para uma criança fazer ali. E ela fala que tudo que ela quer é um pedacinho de terra para plantar, para cuidar, para cultivar, para ver as flores crescer. Ele concorda, diz para ela escolher qualquer lugar, mas que não é para ela ficar muito esperançosa, porque as coisas não costumam crescer ali. Então, ela corre para o jardim e fala para o Deacon que agora eles têm permissão para cultivar. E naquela alegria esperançosa, ela começa a jogar um monte de semente, falando em voz alta o que vai crescer. E nisso começa a chover, como se fosse o céu confirmando, abençoando, né, aquela atitude. Porque aquilo que ela está fazendo vai mudar a vida de muitas pessoas. Só que ela não sabe disso ainda. E ela teve coragem de começar apenas com as sementes, sem saber o que ia brotar e se iam brotar. E quantas vezes, né, a gente quer um caminho seguro, a gente quer praticar uma ação, já com a certeza de que aquilo vai dar certo, que vai germinar. Mas é como um jardim mesmo, você precisa dar o primeiro passo no escuro, na incerteza. Sair da sua zona de conforto sozinha, sem esperar que os outros validem, sem ter certeza do que vai acontecer. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo ficou muito grande, então eu tive que dividir ele em duas partes. Como eu não sabia que eu ia fazer isso, eu não gravei uma segunda introdução, então eu vou usar a mesma desse vídeo, mas é outro vídeo, então vocês, por favor, assistam. Muito obrigada, desculpa atrapalhar, como diz o Cusco.